engraçado que tá aqui faz um tempo e deve estar vendo o título do vídeo e pensando: Jaden, você é alérgica a gatos? E pra falar a verdade, eu sou. Quase. Pra falar a verdade, não tenho certeza. Pra uma coisa que vocês sabem de mim, você está vendo o título e pensar: Jaden, os gatos são os predadores número 1 dos pássaros. E pra falar a verdade, sim, isso também é 100% comprovado. Então deixa eu voltar um pouco e falar como chegamos até aqui. Porque todos os momentos que eu tive na minha vida estava comprovado que eu não podia ter um gato. Desde quando eu era pequenininha, eu tinha uma alergia muito forte com gatos. Minha amiga tinha uns 3 deles, e quando eu dormia lá, eu ficava com os olhos lacrimejando, cheia de catarro e com minha voz toda ruim. Posso ir ao banheiro? Meu irmão também é alérgico a gatos, então tá decidido que somos uma família de cachorros. Eu nunca dei uma segunda chance para os gatos, mas não tenho nada contra eles nem nada do tipo. É que sou obrigada a ficar 2 metros de distância deles, senão eu tenho que sofrer as consequências, sabe? E também, desde quando eu era pequenininha, eu gostava mais de cachorros. Sei lá o que eles têm, é que eu acho que eles gostam mais de brincar, correr e amam mais seu dono. E outras coisas que eu também não posso dizer, porque senão o vídeo tem 1 hora. Na primeira vez que eu fui na casa do Jacob, eu estava de boa no sofá até que o gato dele chegou. O nome dele é Fraser, e ele é muito sociável e vaidoso. Então ele espera nada menos das pessoas, um pouco de atenção e muito carinho. Ele realmente é fofo, mas eu tive que fazer meu plano que não toque no gato. Ele até tentou me chamar a atenção mais algumas vezes, mas ele viu que não ia conseguir, então deitou ali por perto. Alguns minutos depois apareceu o outro gato do Jacob. Essa é a Taylor. Extremamente ela é muito tímida e se esconde, mas tem uma coisa que ela gosta, de mulheres, o que eu sou. Taylor subiu no sofá e se enroscou em mim no meio das minhas pernas, no meu lindo colo feminino. Jacob, sabendo da minha alergia a gato, ele se ofereceu para tirá-la. Mas, como essa foi minha primeira vez que um gato fez isso comigo na vida, eu fiquei muito feliz. E também, desde a infância, eu era um imã de gatos. Se for assim que você queira chamar. Também eu finjo que eles nem existem, para falar a verdade. Então eles viram que eu não estava passando dos limites, então eu deixei eles se aproximarem de mim do jeito deles. Mas eu nunca senti como um gato estivesse me escolhendo. Eu falei pro Jacob que ele podia deixar a Taylor no meu colo e ia sofrer as consequências mais tarde. Pra falar a verdade, essa foi minha primeira vez positivamente com um gato no meu colo ou alguma coisa assim. Então eu aproveitei bastante. Algumas horas depois eu fui embora da casa do Jacob. Enquanto eu tava no carro, eu percebi uma coisa. Bem estranha. Sem espirros, sem olhos lacrimejanos, sem nada. Fiquei confusa e curiosa. Então foi assim que começou meu experimento com gatos. Toda vez que eu ia na casa do Jacob, eu deixava os gatos chegarem perto de mim o quanto eles quisessem. Se Taylor queria atenção, eu dava pra ela. E se Frida queria atenção, eu fazia carinho nele. Teve uma hora que Taylor literalmente decidiu deitar em cima do meu pescoço. E o meu pescoço estava cheio de pelos de gato. E sabe o que aconteceu? Nada. Nenhuma gota sequer de catarro. Então teve uma hora que eu descobri que eu não tinha mais alergia a gatos. E eu fiquei muito feliz. Parece que daqui a 7 anos você tem uma sorte da sua alergia mudar. Acho que foi o fato que eu fiquei perto de gatos durante a minha infância inteira. Deve ter sido, meu corpo deve ter se familiarizado com ele. Então, cara, eu superei a alergia a gatos. E olha, foi incrível. Agora que eu podia conhecer mais os gatos, eu comecei realmente a conhecer eles. Eles realmente pareciam ser mais fofos, legais, divertidos e, oh meu Deus, estão tão fofinhos. Comecei realmente a gostar mais deles e toda vez que eu ia na casa do Jacob, a Taylor ficava em cima de mim, ronronava e, oh meu Deus, é tão bom ser amada por um gato. Agora eu gosto muito de gatos. Depois de algum tempo eu percebi que eu queria um gato realmente só pra mim. Então eu e o Jacob decidimos olhar só para ver o site de gatos, só para ver qual que estavam disponíveis. Tem mais coisa acontecendo pelo mundo e eu não vou me apaixonar pelo primeiro gato que eu... Ai, meu Deus, eu preciso daquele gato. Ai, meu Deus, eu preciso. Qual que é o nome? Tostada, meu amor. A gente precisa adotar aquele gato rápido. Ai, meu nome é Jadis. Eu quero muito esse gato, por favor. Deixa eu adotar, por favor. Que foi? Vocês me conhecem. Vocês sabem que o primeiro gato que eu vejo pela frente eu não gosto tanto assim. Algum dia depois, eles mandaram mensagem pra gente perguntando se a gente realmente estava pronto para a gente ter um gato. Depois de ter falado tudo direitinho, eles aceitaram. A gente podia ser um pai perfeito de gatos.
E claro, perguntei da maravilhosa tostada, mas eles disseram que ela infelizmente já tinha sido adotada. Não! Depois dessa infeliz notícia, eu e o Jacob decidimos olhar mais alguns gatos, mas nenhum me interessou. Um amigo de gatos convidou a gente para assistir um evento de gatos, que lá a gente podia escolher qual era o mais fofinho e talvez a gente podia levar para casa. E cara, foi muito legal esse evento porque eu segurei um pequeno gato filhote. Cara, foi incrível. Mesmo que os gatos de lá fossem bem bonitinhos, nenhum me chamou a atenção. Então arrastei o Jacob para longe dos gatos e levei ele para casa junto comigo e esperamos. Todo santo dia eu olhava no abrigo de animais para ver se algum gato novo interessava por mim. Eu nem sabia o que eu estava procurando, mas eu esperava que o universo me mandasse o gato perfeito. Pela manhã eu estava olhando de novo o site de gatos e até que eu encontrei isso. Uma gatinha que eles encontraram no lixo. Essa é a Scrabble. E essa gata tem os maiores olhos de todos que eu já vi na minha vida. Algo me interessou sobre essa gatinha. Perguntei sobre o Scrabble no abrigo e eles disseram que ela estava disponível e me colocaram em contato sobre os pais adotivos dela. Tinha muitas vezes que eles mandavam fotos sobre a gatinha Scrabble e eu me apaixonava mais e mais por ela. Ela parecia tão fofa, brincalhona e aqueles olhos. Eu e os pais adotivos dela fizemos uma chamada de vídeo e eles me contaram tudo sobre a personalidade de Scrabble. Os pais adotivos de Scrabble me falaram que a Scrabble era a favorita deles. Enquanto eles falavam algumas notícias sobre ela, ela ficava olhando para a câmera com aqueles olhões dela. Terminamos a chamada de ligação de vídeo e eu descobri que eu encontrei o meu gato. Eu precisava daquela gatinha. O dia que conheci Scrabble pessoalmente só comprovou isso. Ela era bem tímida no começo, mas depois que a gente pegou o brinquedo favorito dela, ela começou a virar a estrela da festa. Conversei muito com os pais adotivos de Scrabble e eles falaram que queriam muito ficar com ela se pudessem. Scrabble era um nome temporário que o abrigo deu pra ela. Os pais adotivos de Scrabble chamavam ela de Cami, mas nenhum desses eu gostava, então eu sabia de um nome que eu gostava. Tostada! Roubei o nome da outra gata e coloquei no meu. E daí, qual que é o problema? Tostada é um ótimo nome. E minha tostada é mais tostada do que minha outra tostada. Se liga, se eu pudesse, eu sairia com a tostada nos meus braços, mas eu não pude, porque eu ia viajar junto com o Jacob por umas 3 milhares de semanas no Japão. Então eu tive que deixar meu bebê lá na casa dos pais adotivos delas. E ela era a única coisa que eu conseguia pensar. Toda hora eu mostrava fotos sobre a possibilidade que eu tinha. Eles me mandavam mais fotos sobre a tostada e ela estava sorrindo, se divertindo, dormindo, sem mim. Preciso do meu bebê. Literalmente, no momento que o avião pousou, eu e o Jacob fomos direto na casa dos pais adotivos da tostada e pegamos ela. E eu e o Jacob chegamos com a mais, a tostada. Não acreditava nisso. Agora tem um mamífero. E desculpa aos outros donos de mamíferos, mas esse é o melhor mamífero que existe na face da Terra. Eu e o Jacob passamos o dia inteiro brincando com ela e ela enquanto explorava. Ai, ela era tão pituquinha. Começou ela comendo a ração inteira com uma mordidona. Para uma pessoa que teve pássaros pelos 7 anos seguidos, era meio estranho ter um bicho menos sensível e menos difícil de cuidar. Então quer dizer que essa coisa não pode voar até o ventilador de teto? Caraca! No momento que eu tô passando esse vídeo, ela tá tendo 2 aninhos até agora. Para você acreditar, essa coisa está fazendo muita bagunça. Em primeiro lugar, os olhos, bem grandes, e ela nunca pisca. Se liga. Tem vezes que ela fica sentada na minha mesa e até eu perceber, eu tenho que pegar meu celular, colocar no aplicativo da câmera e literalmente o mais rápido possível, chegar perto dela e tirar a foto. E aqui tem mais um monte. Também ela não é tão esperta assim quanto parece, mas também vocês perceberam por conta do jeito que ela é. Ela literalmente só tem uma célula cerebral, que é ela, literalmente. Eu e o Jacob decidimos que ela só consegue pensar algumas vezes durante o dia, apenas substantivos de uma palavra. Também a tostada é muito medrosa. Com tudo. Também ela sempre foi. Ruídos baixos, nenhum ruído. A verdade de tudo. O Jacob é a mesma coisa. Ela tem um pouquinho de medo dele. Tinha vezes que ele estava no escritório dele e ele arrastava a cadeira um pouquinho e ela corria. E tem vezes que a gente tenta explicar para alguns amigos que ela é muito medrosa. Tipo, por exemplo, teve uma vez que eu peguei o bichinho dela, ainda na frente dela, levantei um pouquinho, joguei no chão, na frente dela e ela correu. Sabe como falam que os gatos são bons para ter equilíbrio? Bem, a tostada mal consegue fazer isso. Ela tropeça, fica pisando nos lugares todo errado. Uma vez que ela tentou passar pela minha mesa de gel e ela falhou miseravelmente.
pra perceber que ela não é muito boa em equilíbrio. E isso ela não acertou muito bem. E sim, ela melhorou. Mas quando ela era filhote, ela mal conseguia pular. Quando eu construí a primeira torre pra ela tentou subir a primeira fase, mas ela quase nem tava conseguindo. Então ela teve que usar seus bracinhos pra poder conseguir subir. Parecia que ela tava subindo uma montanha gigantesca. Mas, é a coisinha mais fofa. Quando eu adotei um gato, eu pensei que ele queria seu próprio espaço. Viesse por conta própria. Coisas gerais de gatos. Mas essa criatura me segue incômodo em todos os lugares com esses faróis dela. Ela senta no meu colo quando eu tô trabalhando, deita nos meus bichos de Pokémon, e às vezes ela só, sabe, me encara. Quando eu tô dormindo, ela se enrosca em algum lugarzinho e fica pertinho de mim. Olha um monte de fotos dela dormindo junto comigo. Não olha muito de perto, eu tô sem maquiagem. A hora de dormir é sagrada pra ela. Ela adora a hora de dormir. Eu tô trabalhando no meu escritório muito tarde, tipo umas 9 ou 10 da noite, aí no meu quarto, ou seja, passou a hora de dormir. Ela começa a chorar, arranha minha cadeira, fica chorando que nem um neném. Dá uma pena. Se eu não me mexer depois disso, ela vai no cantinho dela que ela guarda os brinquedos dela e pega um brinquedinho pra eu poder brincar com ela. Tão triste e patético. Eu sempre brinco com ela, não se preocupe. Tem outra coisa que a Tostada gosta, que são os tapinhas. Alguns gatos odeiam tapinhas, mas a Tostada ela adora. É tipo quando você bate num bumbum de gato e parece que você tá machucando, mas eles estão adorando. Mas a Tostada é muito exigente com tapinhas. Primeiro de tudo, só eu posso dar tapinhas. O Jacob até tentou dar tapinhas na Tostada, mas ela achou que ele estava ofendendo ela. E também, ela tem um cômodo muito específico que ela quer os tapinhas. Tipo, por exemplo, quando eu vou dar pra ela no meu escritório, ela vê que eu vou dar tapinhas nela e ela pede pra eu continuar lá no ponto dela. Ela pede tapinhas toda santa noite, que nem um relógio. Ela fica fazendo manha toda hora e fica pedindo pra eu ir lá. E agora, quando eu realmente vou lá, ela para com o showzinho dela, fica andando horizontalmente com as garras delas até o fio da internet e fica pedindo pra eu continuar os tapinhas quanto isso. Você pensa que eu estou mentindo, mas é sério, essa é a única forma que ela aceita carinho. Os tapinhas que eu tenho que dar pra ela fica pedindo toda noite, senão ela fica triste. O mundo de Tostada é tão pequeno, ela só tem eu, o Jacob, a Taylor e o Freezer. Mas ela ama a sua pequena família. Quando ela conheceu o Freezer pela primeira vez, ela ficou muito assustada. Ela já ficou perto de gatos adultos antes, mas nunca com cara achatada. Ela ficou com muito medo. Mas depois disso ela se acostumou e parece agora como relação de vovô e netinha. Mas Tostada adora Taylor. E até demais. Tostada admira Taylor como se fosse uma irmãzinha admirando sua irmãzinha mais velha. Mas infelizmente a Taylor odeia Tostada. Taylor é literalmente Lula Molusco e Tostada é Bob Esponja. Tostada é tão boba. Taylor já deu tapinhas na Tostada algumas vezes. Mas agora, literalmente, a Tostada tá achando que é tipo um joguinho que elas fazem. E começa a perseguir a Taylor, dando tapinhas em volta dela alegremente. Claro que não de uma forma exagerada, mas é pra facilmente irritar a própria Taylor. Entre os três, todos têm personalidades diferentes e divertidas, que literalmente tornam nossas vidas ainda mais divertidas. E pra quem tá preocupado com os pássaros, não se preocupe, eu tô deixando eles bem separados dos gatos. Eles têm um quarto separado dos gatos, com portas duplas super, hiper, mega justas para nenhum gato conseguir pegar eles. Se você tá pensando em ter gatos e pássaros na mesma casa, olha, é possível, mas você tem que deixar os dois bem separados. Especificamente as espécies de conura e periquitos. Pra falar a verdade, parece que tem pessoas que conseguem treinar seus gatos para ficarem perto de gatos. Mas pra mim, literalmente, se eu bobear, os gatos comem os pássaros inteirinhos. E além disso, ter os dois é literalmente muita obrigação pela frente. Eu já disse isso e vou repetir. Eu adoro os meus pássaros! Mas para a maioria das pessoas, eles não gostam muito de ter pássaros. Agora, sobre falar sobre minha alergia, realmente eu tinha um pouquinho de alergia sobre a Tostada. Quando eu adotei ela, literalmente eu ficava com o nariz escorrendo e ficava espirrando por aí. Mas nada como um antialérgico resolvesse. Não é tão horrível quanto antigamente. Mas eu tirei essa alergia também. E agora tô literalmente sem alergia a gatos e nem ela. Os corpos literalmente são difíceis de entender. Agora eu não tenho alergia a mais nada. Tirando veneno de rato. Pra falar a verdade, eu nem pensaria que eu ia fazer um vídeo sobre ela. Mas ela tem uma atitude tão legal e divertida e tão importante pra mim, então resolvi fazer.
Ela pode ter a definição de autismo, mas eu a amo mais que tudo. Literalmente. Ela deve me amar também. Pra falar a verdade, eu nem vejo ela como pet, só vejo uma pessoinha me seguindo por aí. Estou muito feliz com isso, que a minha alergia parou e eu pude ter ela.